Oi pessoal, estamos aqui com mais um Cast Lac e hoje eu tô fazendo essa introdução porque o episódio de hoje vai estar um pouquinho diferente e nosso entrevistado do dia vai ser o Sr. Wilson, que eu já quero pedir para se apresentar para quem não te conhece. Sou o Wilson, diretor da Consulac, empresário, sou pai do Pedro, Gabriel e Raul, esposo da Juliana, e estou aqui como diretor da empresa, né? Há mais de 20 anos nesse mercado lácteo. Venho fazendo um trabalho de educação para a área de laticínios, desenvolvimento pessoal e profissional, que é um dos pilares da empresa, e a gente também atua na parte de rotulagem, projetos arquitetônicos e a parte digital, que é o que a gente está fazendo aqui agora, e a parte de consultoria, que é do nosso expert, Dr. Éder. A Consulac, quem conhece, sabe que é uma empresa que tem solução para tudo dentro de um laticínio. E eu queria que você falasse para quem está chegando agora, quem está conhecendo a gente agora, como surgiu a Consulac e o mais importante, para que surgiu a Consulac? Qual a razão da Consulac existir? Tudo começou porque eu vi uma necessidade muito grande de profissional na área. O que eu vejo hoje do mercado lácteo? Existe uma série de profissionais no mercado lácteo, mas nenhum resolve o problema do cliente. A gente tem muita promessa e pouca realização. E essa dor era muito grande em mim nessa época. Já nessa época, hoje é maior ainda. Quando eu vejo as blasfêmias que são ditas no mercado lácteo, o que tem que fazer, o que não tem que fazer, uma coisa totalmente fora do contexto, dói muito para a gente, para mim, para o Éder, que a gente está muito à frente disso aqui. E por isso a gente até introduziu esse trabalho via internet para educar o pessoal. Nós temos um público, o nosso público é muito restrito, é um público muito conservador, muito difícil de entrar e muito propício a fazer coisas erradas. Sim. É um público que você tem dificuldade de chegar, mas a ganância sobressai esse receio das pessoas. Sim. E isso ilustra tudo lá atrás. Por que eu estou falando isso? Então, técnicos com falsa promessa de que vai fazer ganhos mirabolantes chegam muito mais rápido do que a gente, que é conservador, que faz a coisa acontecer de maneira correta. Uhum. E nesse passado, no início de tudo, quando eu comecei a empresa, eu já enxergava isso e queria fazer a coisa de maneira séria, correta e que trouxesse um resultado consistente para esses clientes que eu tenho. Então, quando eu comecei, por exemplo, eu vou citar um aqui, o Aderilson, laticínio Norte de Minas, eu peguei esse laticínio com praticamente aí 5 mil litros de leite na época, nem isso. Pra você ter ideia, o Aderilson, ele fechava aquele iogurte que a gente chama chupetinha, que na região chama de uma forma, ele fechava com alicate. Nossa. Esquentava o alicate, fechava, esquentava, fechava. Mas na época, isso por volta dos anos 2000, eu acho que é 2005, alguma coisa desse tipo. E hoje é uma potência. É enorme. Hoje ele tem um posto de resfriamento, ele tem um laticínio, o produto dele está em Minas Gerais, Brasília, e está indo para outros patamares. Hoje o Aderilson está com mais de 100 mil litros de leite por dia, e assim, é um dos maiores empresários. E eu peguei essa base dele, eu peguei esse início. A Consulac cresceu junto. Eu estou citando a Aderilson, que é um cliente, mas a Consulac cresceu junto com isso. E com um trabalho sério e consistente. Quem apoiou essa consistência, quem pegou essa consistência para si, cresceu junto. Uhum. Entendeu? Eu falo que esse é o nosso legado, esse é o que bate no nosso peito. Entende? E daí começamos com o processo de consultoria. Vamos começar com consultoria técnica. Então, fomos ajudando as empresas que não sabiam nada na época, que era muito mais complexo que hoje. Hoje você tem informação muito rápida. Hoje você tem um WhatsApp, você tem uma internet. Na época não tinha. Tinha que ir presencial. Tinha que ser presencial. Então, eu comecei esse trabalho em presencial, eu que comecei. Fui começando a desenvolver com limitação técnica, que eu não tinha uma capacidade técnica muito relevante. E hoje, por exemplo, eu trouxe o Éder para a empresa nessa época, que é sócio da empresa hoje. E ele veio para agregar nessa capacidade técnica. Eu falo uma coisa que eu sempre falo aqui para a gente. Você que está comigo na empresa, você sabe, a gente tem que ter na empresa pessoas melhores que a gente não tem que ser melhor. Então, hoje, na Consulac, eu acho que eu sou um dos piores. Eu acho que eu tenho profissional muito mais bem qualificado que eu, e o que faz a empresa desenvolver são eles.
Então, a gente tem na parte técnica o Éder, que tecnicamente eu sou um grão de areia perto do que ele sabe, né? Pela imensidão que ele tem. A gente tem engenheiro de alimentos, a gente tem arquiteto, tem você na parte de gestão, que faz gestão muito melhor que eu em certos pontos. E eu fiquei mais diretamente ligado ao estratégico. Por que eu estou falando isso tudo? Porque isso eu acho que é uma dor das empresas. Sim. O empresário, gente, o que eu estou falando aqui, desde o nosso início até hoje, vai linkar uma série de coisas que eu vou ficar transitando entre um e outro. Mas o empresário hoje, ele acha que ele sabe tudo. Eu tenho exemplo de uma empresa, só para vocês terem ideia, eu tenho exemplo de uma empresa que ela está praticamente quebrada hoje. O empresário, você sabe quem que é, que o empresário ele acha que sabe tudo. Ele tem uma frase, que eu acho das piores frases que a pessoa pode ter. Não move um grão, não move uma agulha na minha empresa se eu saber. Isso é um problema. Eu quero sair daqui, quero que minha empresa se reinvente sem eu saber. É claro que eu estou participando de toda a estratégia, mas quem está comigo são pessoas que querem crescer, pessoas que querem desenvolver, são águias que querem voar. Sim. Entendeu? Então, como eu não sei nada e as pessoas são melhores que eu, quem vai tomar a melhor atitude? Eu ou as pessoas que estão à frente do meu time? As pessoas. Tecnicamente, quem vai tomar a decisão melhor? Eu ou o Éder? O Éder. Na parte de gestão, quem vai tomar a melhor decisão? Eu ou você? Você está sendo humilde nisso aí. Não, Essa sim parte ou de não? gestão, sim. Quem estuda mais, eu ou você? Na parte rotulagem, quem vai tomar a melhor decisão? Eu ou a Carla? A Carla. Você está entendendo? Estou no estratégico. Sim. Hoje estou no estratégico da empresa. E eu vejo que o que falta dos donos de laticínio é justamente entrar nesse ponto estratégico. Voltando ao passado, a mesma coisa acontecia no passado. A gente vem trazendo essa cultura. Desde a raiz da empresa consular, a gente vem trazendo essa cultura junto. Entende? De trazer os donos do laticínio para serem donos do laticínio. Esses dias eu tive uma fábrica no sul de Minas e o dono do laticínio estava dentro da fábrica. A minha primeira pergunta foi para ele, o que você está fazendo aqui dentro? É porque aí ele falou comigo assim, se eu não estiver aqui dentro, os funcionários não executam a coisa de maneira correta. Não funciona. Eu falei, tá, aqui está funcionando corretamente. E lá no estratégico, quem está tomando decisão? Que é onde você deveria estar? Lá, não, isso aí eu mexo lá, de tarde eu subo para lá. Eu falei, amigo, não. Você tem que colocar aqui dentro uma pessoa que você pagar o salário dela, que você pagaria para você, resolver os problemas da sua fábrica. Não adianta você colocar um cara aqui dentro para ganhar R$1.000. Você vai contratar um gerente, que era um gerente barato. Primeira coisa, mas tem que pagar esse cara R$10.000. Mas qual o problema que ele resolve? Claro, Camila, tudo que eu estou falando aqui, ela participa, gente, isso aqui que eu estou falando não é uma opinião, não é o que eu vivo, é o meu lifestyle, é a minha vida. Se dá certo para você, não sei, mas para mim dá. Sim, funciona, né? Para mim tá funcionando. Então, assim, eu estou compartilhando o meu lifestyle. Então, assim, esse dia eu estava conversando com um amigo, ele falou comigo assim, ele falando que a situação tá complexa, que ele não tá rampando o mercado, que o negócio tá complicado e tal, não sei o quê. Eu falei, como é que é seus treinamentos? Porque o que você sabe te trouxe até aqui. Uma palavra isso é uma coisa que eu gosto muito, que é do autor de um livro, Paulo Vieira, que ele fala, o que você sabe te trouxe até aqui, o que você não sabe vai te levar num novo patamar. Eu falei, qual tipo de curso você está fazendo? Eu tô comprando uns cursos pela internet. Aí, quanto que é esses cursos? R$500. Custa R$500, cara. Ele vai te ensinar a ganhar esse patamar aqui. Você quer subir, você quer voar? É curso de 5 mil, de 8 mil, de 10 mil reais. Por quê? Se esse cara está cobrando 10 mil reais, é porque ele vai te dar um retorno muito maior. Ele vai te ensinar coisas do patamar de um curso de 10 mil reais. Com certeza. A mesma coisa linka e cai dentro da empresa com o projeto que a gente faz. Quantos clientes chegam para a gente e falam assim, esses dias nós tivemos uma reunião, tudo eu vou citar aqui cliente, porque é o que a gente participa direto. Vive, né? Tivemos com um cliente, ele falou assim, apresentamos um projeto, ele falou assim, gostei muito da apresentação de vocês, mas eu vou avaliar com outras empresas. Ele falou, então nossa conversa terminou por aqui. Ele, por que você está falando isso? Eu falei, não, porque eu não concorro com empresa nenhuma. E eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém, não. Porque mais barato que a gente vai ter. Claro, a maioria dos projetos é mais barato que o nosso. Muitos. Agora, nós temos uma empresa concorrente que se você for em 10 laticínios que ela construiu, os 10 são iguais. Sim. Quantos laticínios que a Consular construiu que vão ser igual? Nenhum, zero. Por que isso acontece? A gente entende bem que cada cliente é único, né? Por que a gente viaja o Brasil inteiro? Por que a gente, quando a pessoa entra em contato com a gente aqui, a primeira coisa é falar assim, não, peraí, eu tenho que ir na sua propriedade para me te conhecer.
Não, mas nós resolvemos virtualmente. Tá? Eu falei, não, filho, é olho no olho, vamos lá, vamos ver qual que é a sua necessidade. Sim. O que você precisa, eu quero te entender, para depois eu traçar um projeto para você. Porque não adianta eu colocar um projeto padrão aqui, para depois você falar assim, a empresa que fez esse projeto aqui não fez isso, não fez aquilo. Como nós já fomos em empresas desse concorrente, nada contra, cada um segue a vida que tem que seguir. Isso aqui eu estou falando no nosso lifestyle. Nós fomos em empresas que foram projetadas para esse cliente, onde tinha uma desnatadeira dentro da fábrica. Para quem entende um pouco aí, sabe que a gente não usa desnatadeira para padronizar leite mais. Muito pouco. Hoje, em tecnologia que a gente está, é padronizador, acoplado ao pasteurizador. Sim. Né? Isso eu estou falando um exemplo. Um padronizador acoplado ao pasteurizador, para você padronizar o leite. Desnatadeira a gente usa para desnatar soro. E sem falar que isso aí a gente faz fora da estrutura de fabricação. Vamos lá, é no contexto, mas não é dentro da produção, é na plataforma fechada ou é numa sala anexo fechado. Sim. Tudo projetado, porque a gente sabe que tem uma possibilidade de crescimento futuro. A gente não trabalha com hoje, a gente trabalha com uma projeção para daqui a 10 anos. Porque uma coisa que o cliente está pensando hoje, o Aderilson, que eu voltei lá atrás, no meu início, começou com 5 mil de leite. Se eu não tivesse traçado uma direção com ele, para ele chegar onde é que ele chegou hoje... A fábrica dele não ia suportar. Não. Sim. Esse mesmo laticínio que eu estou citando aqui tinha um tanque de discípulo lá da entrada do laboratório. A chance de um funcionário queimar e dar um problema trabalhista para essa empresa é grande. Por isso que tudo que a gente faz hoje, eu estou falando desde a base, do inicial, tudo que começou com esse propósito de resolver o problema do cliente. O nosso bem maior é o cliente. Ontem o Alessandro de Alagoas me mandou um documento 10 horas da noite. Sim. Se alguém tiver contato com o Alessandro, pergunta ele se não responde ele. Sim. Entende? Eu estou citando nomes. Tá? Olha, pergunta um cliente nosso. Se ficou desamparado. Se ficou desamparado algum dia, por quê? O nosso bem maior é o cliente. Sim, verdade. É claro que nós não estamos certos em tudo. Nós somos pessoas que a gente erra bastante. Eu levo isso para mim, eu erro muito, eu tenho muita coisa para aprender. Agora, de tudo que eu estou falando aqui, imagina um dono de laticínio que está dentro de uma fábrica. Não está vivendo estratégico, não está se treinando, não tá evoluindo na sua fábrica. Onde que esse cara vai? Não vai. Não vai a lugar nenhum. Ele não vai a lugar nenhum. Aí ele vai começar a cair, reclamar do mercado, porque o mercado cada dia mais competitivo. Acabei de receber uma ligação de um amigo, nós conversando, queijo virou um subproduto de soro. Antigamente o soro era um subproduto. O Éder vai brigar comigo com a linguagem técnica, isso é coproduto, mas eu sou linguagem do povo, eu falo eu falo o que eu penso. Soro é o produto e queijo é o subproduto. Eu concordo muito com isso. Não, isso é o que está acontecendo no mercado. Quem não enxergou isso até hoje está fora do mercado. Quem não enxergou que o mundo evoluiu e hoje é tecnológico, o público não está na televisão mais, não tá. Quem está na televisão hoje? Público lá de 40 anos para trás, de 50 anos para trás. Para frente, quer dizer, até 50, 80, 90 anos, está lá na televisão, para tradicional. Agora, de 40 anos para cá, eu me envolvo nesse público, na internet. 100%. Aí, vou para a internet, como é que é a internet? Como é que é a internet? Não, vou tirar uma foto, vou contratar uma agência, tirar uma foto bonita aqui do pessoal tomando leite, isso na internet. Criança bebendo iogurte? Criança bebendo iogurte, muito lindo, maravilhoso, isso na internet. Sim. Internet é intencional. Você tem que ir no seu cliente e mostrar por que você está ali, posicionamento. Nós fizemos um cast lá semana passada, que deve ter ido ao ar já, se retrasado. A gente estava falando sobre posicionamento de marca. O que é a marca Consular, que é uma marca de respeito, de confiança? Isso aqui não é missão, valores, não é coisa bonitinha, não. É o que a gente vive. É a cultura, o que está entranhado aqui dentro. É a briga constante que eu tenho aqui dentro. Camila está aqui à frente de mim como gerente da empresa. Ela mesmo fala, eu sou insuportável, porque eu sou insuportável em atender de melhor maneira possível o bem maior que uma empresa pode ter, que é o cliente. Porque é ele que traz o ganha-pão, é ele que faz a gente crescer. Sim. Vocês, quem te acompanha em rede social, quem acompanha a gente, sabe que você viaja para tudo quanto é canto, faz consultoria, vai para lá, vai para cá. Que conselho que você dá para o cara que está dentro da fábrica, que fala que não tem tempo de fazer a parte estratégica e está na fábrica?
Como que você administra seu tempo? Porque é viagem, é consultoria, é família, é o escritório, tem time, tem as reuniões. Como que você administra esse tempo e que conselho que você dá para o pessoal de fábrica, principalmente os donos que tem que estar no estratégico, otimizarem os tempos, o tempo que eles têm? Primeira coisa que eu te falo é o seguinte, uma empresa é feita de processos e pessoas. Isso é o primeiro ponto. O que eu tenho dentro da minha empresa que me permite fazer isso? Eu tenho pessoas e temos processos. Toda empresa tem pessoas e tem processos. E eu estou falando processos bons e boas pessoas, certo? Que é o que a gente tem aqui, que está enraizado na cultura. Cultura, processo, pessoas. Cultura toda empresa tem? Sim, é muito falado hoje. Tem. A sua cultura é ruim. A sua cultura é boa. O que nós temos na Consulado? Cultura boa. Nós temos uma cultura muito boa. Quem trabalha aqui é pessoas que eu brinco, é sangue no olho. Entende? E como que a gente faz isso? Possibilitando que essas pessoas cresçam, que essas pessoas desenvolvam. A partir daí que você mostrou que essa pessoa ela pode desenvolver, ela pode crescer, ela pode chegar onde ela quiser dentro de uma empresa, você tem pessoas comprometidas com um propósito em comum e enraizado numa cultura. Certo? Automaticamente o dono ele tem mais liberdade para estar no estratégico. Ele tem liberdade para cuidar da vida dele, da saúde dele, que é o que eu faço todo dia. Ele tem liberdade para ele viajar. Ele tem liberdade para ele fazer o que ele tem que fazer. E não ficar ali dentro de uma empresa focado naquele micromundo, que ele é um micro. O que você está vivendo ali é um mundo imenso. Se você está dentro da sua empresa, você está no micro do micro. Eu não estou falando, a Mona das palavras, eu não estou falando amanhã eu tenho que sair do meu... Não, isso é um processo. Eu tenho que sair da minha empresa e vou para o estado. Não, isso é um processo. Primeira coisa, chama a Camila, que é o que eu tenho aqui. Eu não estou falando isso que eu estou na frente, não, que é a pessoa que está à frente da empresa hoje. Você chama uma Camila, ó, entendi que eu preciso de um gestor, de um gerente. Então, beleza, vou procurar essa Camila. Você achar um bom gestor, um bom gerente, você vai fazer 1000 entrevistas para achar uma pessoa. Eu falei ontem com a Camila, ela está aqui de prova. Eu demorei 12 anos para achar uma. Foi. 12 anos para achar uma. Essa conversa que eu estou falando aqui, ela sabe que ontem nós tivemos essa conversa. Sim. Então, não foi uma coisa, não, isso achou, não deu sorte, mas não, 12 anos. 12 anos, manda embora, contrata, passa raiva, tal. Um assédio até o dia que eu encontrei. E não achou pronta, né, Wilson? Isso é importante. Achei do zero. A Camila brinca, eu era vendedor de shopping. Sim. Só que ela entendeu. Sim. A principal fator é você ter uma pessoa que entende qual que é o propósito da empresa. E ela está linkada a esse propósito, querer crescer e desenvolver junto. Então, o que eu vejo? Camila entendeu qual que é o propósito, entendeu qual é o processo que tem que seguir, entendeu a dor que ela vai ter que passar para chegar nesse ponto. Sim. Tá passando as dores todo dia, porque cada dia é mais complexo que o outro. Cada dia tem uma coisa nova. Sim. Só que eu tô ali todo o tempo do lado. Isso é muito importante. Vamos. E outra coisa, não tem problema errar. E tudo que eu tô falando aqui é o estilo de vida da Consulac. Tem problema, mas fulano faz tudo errado. Claro, ele nasceu sabendo. Ele vai errar. Agora, vamos errar uma vez, não vamos errar de novo. Se erramos aqui, qual treinamento a gente precisa fazer para não errar de novo? Sim. Porque, se ela não sabe, nós gravamos um vídeo recentemente, que é muita realidade, muita indústria. Sim. O William entra dentro de uma sala, eu chamo o William, porque falando, quem tem a oportunidade de assistir esse vídeo, eu acho que é muito interessante assistir, porque é a realidade de todo mundo. O William se passou por um gerente de fábrica, eu como dono de fábrica, eu chamando o William, chamando a atenção dele, porque o queijo não estava fatiando, não estava derretendo, no salário estava com problema, o cliente estava reclamando, e no final do vídeo eu falo, isso aqui é uma gravação, mas eu tenho certeza que isso acontece dentro da sua empresa. E o William vai colocar esse vídeo aí para quem não conseguiu assistir ele agora. E aí o que eu falo? E o William, o que o William traz? Puxando para o nosso lado, que é o que eu faço aqui, eu conheço uma empresa chamada Consulac, que tem o Éder Mesquita, que é um cara que desenvolveu uma técnica há 15 anos e precisa fazer esse curso. Sim. O que o dono do laticínio vai respondendo? O que eu responderia? E o que um dono que está escutando a gente agora, está pensando agora? Eu responderia, eu entendo que o processo necessita muito de aprendizado e que eu não sei nada. Então, quanto que é? Qual o resultado dessa pessoa? E vamos em frente. Vamos lá. O que eu mais escuto? Mais um gasto na minha vida. Esses caras só sabem teoria e não sabem prática. Sim. Isso aí eu estou cansado de saber.
Se você, a primeiro ponto, se você está cansado de saber, por que não funciona a sua fábrica? Por que não está dando certo, não está dando Não, dinheiro? por que não funciona? Porque esse cliente que eu falo, que eu estou falando em questão, que ele fala que não pode mover nada na fábrica dele sem o consentimento dele, é a fábrica mais sem padrão que eu conheço. Eu já fui lá algumas vezes, que eu já fiz projeto para ele, a fábrica mais sem padrão. E o que eu estou querendo dizer com isso? Se vai um técnico lá hoje e ele simpatiza com o técnico, põe o fermento do cara. Se vai um outro técnico e aí fala uma coisa que fez sentido para ele, troca de fermento. Aí um belo dia eu cheguei lá, estava usando um fermento, para mim o pior fermento no mercado. Mais barato e o pior. Claro que não vou citar a marca, porque cada um segue e tem o seu processo. Mas eu falei com ele, fulano, por que você está usando esse fermento aqui? Um cara veio aqui, fez um teste, ficou bom demais. Falei, seu QG testou? Meu QG não sabe nada, não. Quer dizer que um cara que vem... sabe mais que o QG. Que Uai, se o cara tá lá, tá lidando com o queijo todo dia, sabe como é que é. Então, beleza. É claro que o cara que vem para trazer um processo novo, ele tem muito a agregar. Só que você tem que falar, peraí, eu quero que você vai testar o fermento só. Então, você vai passar para o meu QG, o que ele tem que fazer. Você vai acompanhar, nós vamos acompanhar você fazendo, mas do jeito que a gente faz. E você vai mostrar o resultado. Depois nós vamos fazer a umidade desse queijo, nós vamos fazer a fisicoquímica desse queijo. Se ele estiver dentro do padrão do meu queijo, que é aceito pelo meu cliente, aí eu ver os custos que realmente vale a pena. Agora, eu não vou simplesmente simpatizar com uma pessoa ou falar uma coisa que para mim deu certo, eu acho que está ok, eu não vou mudar todo o meu processo. Eu citei um dia desse para trás, aí, nós estávamos numa live, tinha uma pessoa do tirolês, eu falei, se você questionar, a tirolês é uma empresa que eu gosto muito dos produtos. Se você questionar um profissional de dentro do tirolês e for lá vender um produto, ele não vai mudar a formulação dele da noite para o dia. Eu vou abrir um espaço, eu acredito que seja assim, não sei, não conheço a empresa, nunca tive contato, eu acredito que seja dessa forma, eu vou abrir um espaço para você fazer um teste. Esse teste vai ficar em quarentena, vamos observar como é que vai ser o produto, e aí eu vou colher os resultados. Desse resultado eu vou ver se vai ser mudado o nosso processo ou não. É aquilo que a gente conversou ontem, né? De não apaixonar de primeiro e não casar de primeiro. Exatamente o que a gente conversou ontem. Repetir, gente, qualquer negócio é um relacionamento, qualquer negócio é um relacionamento. Primeiro, você vai ficar, não sei se é essa linguagem que usa mais hoje. É isso, senhor. Senhor Wilson. Você vai ficar, depois que você ficou, você teve um primeiro... Ficar é um primeiro contato, é uma conversa, é um bate-papo no caso de negócio. Fez sentido? Vamos para um namoro. Vamos namorar? O que é namorar? É um teste. E é um teste de prazo, longo prazo. Não é um teste de um dia, não é um teste de uma semana, é um teste de meses. Depois que você fez esse teste, deu tudo certo, o namoro está indo bem, tem sintonia, o negócio tem sintonia, é isso que eu preciso, é isso que está funcionando. Então, beleza. Agora nós vamos para o casamento, que é a assinatura do contrato. Entendeu? Então, assim, isso tudo que eu estou falando, a gente foi fazendo um emaranhado de coisas, mas linka com a pergunta inicial que você está falando. Sim. Como que você tem um lifestyle, como que você tem um estilo de vida, onde você consegue fazer de tudo e com a fábrica funcionando bem. Porque você não está numa operação, você está numa estratégia, mas é uma construção de cultura. Isso que eu falei agora, dessa questão de fermento, esse tipo de coisa, é uma cultura da fábrica. Como você tem exemplo de uma grande fábrica, de pequenas fábricas, como que é diferente. Eu sempre lidei com as coisas como se fosse grande. Porque se eu quero ser grande, eu tenho que me espelhar nos grandes. Sim. Então, muito dono de indústria, pequena indústria, vai falar assim, eu tenho um cara aqui que eu não posso mandar embora. Você acha, sinceramente, Camila, que a Nestlé, a Scala, o Tirolês, eles têm algum funcionário que eles não podem mandar embora? Não, com certeza não tem. Não tem. Por quê? Tem processo. Então, amanhã, o cara não se enquadrou dentro dos processos da empresa, ele vai ser demitido e outra pessoa vai entrar naquele processo, porque ele não vai mudar. E uma coisa que você falou também que me chama a atenção, sempre que a gente vai a uma visita, que eu vejo algum comentário sobre algum gerente de produção ou sobre o queijeiro, que o cara fala, porque fulano não sabe fazer, fulano não faz direito, não faz o que eu quero. Eu acho que é importante vocês falar com o pessoal essa questão de alinhar a expectativa. Porque que nem você citou, quando eu cheguei, eu era menina, não sabia nada. E foi uma construção até eu chegar, até eu tomar as decisões que eu tomo hoje, pensar do jeito que eu penso hoje. E o pessoal, muitas vezes, pelo menos o que eu vejo, acho que você vê isso também, o pessoal dá aquela responsabilidade pro cara
e não dá instrução nenhuma e deixa o cara... Aí quando o cara erra, se frustra. Porque não alinhou a expectativa, não falou pro cara o que queria dele, não falou o que esperava, não deu instrução. Qual que é a importância desse alinhamento de expectativa, desse treinamento e acompanhamento a longo prazo? Primeira coisa, quando pessoas que a gente tem que diferenciar nesse ponto é o seguinte, existe todos... Nós podemos passar por uma série de coisas aqui. Primeira coisa, existe um perfil da pessoa. Primeiro ponto. Mas vamos voltar nesse perfil depois, que é mais fácil. Mas eu queria falar um negócio antes, é o seguinte. Primeiro ponto, você nunca contrata uma pessoa achando que ela tem que ser você. Entende? Vou contratar um gerente de fábrica. Tá? Ele tem que fazer tudo o que eu faria? Não. Porque se ele fizesse tudo que você faria, ele seria dono da empresa. Exatamente. Ele teria a empresa dele e ele seria dono da empresa. Sim. Segundo ponto, esse gerente, ele passa por treinamento para ele ter uma visão estratégica do negócio? Isso é o segundo ponto. Entende? Eu contrato uma pessoa, o nível de expectativa lá no alto. Eu sempre cito aqui na empresa que eu não tenho amor com nada. Meu negócio é racional. Minha expectativa é baixíssima. Minha expectativa é baixa. Para uma pessoa me conquistar, ela demora. Demora muito para me conquistar. Nesse relacionamento de ficar, namorar e casar, que a Camila passou por isso, o meu namoro é muito grande. Porque eu não tenho expectativa lá. Essa pessoa, será que vai, não vai? Fico naquilo. Às vezes eu solto um pouquinho, às vezes eu não solto, às vezes eu puxo, que acontece muito aqui no escritório. Até a hora que eu falo assim, ó, que é o que aconteceu com a Camila hoje. Não, gente, que como se fala, business, tá? Sim. Business. Então agora nós vamos assinar o contrato. Foi o dia que eu passei o bastão com a Camila, reuni a turma e falei, Camila, a partir de hoje, Camila é gestora da empresa. E a Camila, ela empreende dentro do CNPJ da nossa empresa e tem possibilidade de ser sócia. Isso está muito claro para ela. Mas foi uma construção. E difícil. Agora, difícil. eu sempre tive a mentalidade que a minha gerente, a minha gerente, ela está entrando, está num processo, eu vou investir e ela pode chegar a ser o que eu quero. Mas tem todo um caminho para percorrer até aqui. E o povo não quer isso, né? Eles querem pegar alguém pronto. Não, ele quer chegar na Camila e falar assim, Camila, uma entrevista com a Camila se candidata a ser gerente da empresa. Camila, meu problema é esse, preciso disso, preciso daquilo. Você consegue resolver? A Camila, sim, consigo. R$1.000. Não, indiferente do salário, tudo bem que seja o salário mais alto. Entendeu? Aí, então Camila, vamos assinar um contrato. Aí no outro dia a Camila entra na fábrica e tá tudo novo, tudo pronto, tudo Não, funcionando. a Camila não é o Wilson. Impossível. Então, peraí, vamos passar pelo processo? Sim. Vamos passar pelo processo todo? Vamos entender, expectativa baixa, que se a Camila entregar mais do que você está esperando é ótimo, ela não vai entregar menos, porque a sua expectativa já está lá no chão. E vai construindo a pessoa, eu estou citando a Camila, gerente. Vai construindo o gerente até chegar no ponto que você quer. Mas envolve treinamentos. Hoje a gente não consegue mensurar em custo quanto foi feito o investimento no nosso gerente. Sim. Você consegue mensurar isso? Não, impossível. Você faz curso de R$500? Não. R$500 não é nem a passagem no curso. Basicamente. É ou não é que eu tô falando? Não é nem alimentação, quase. Então, assim, isso é o primeiro ponto. Vou contratar o gerente, ele não vai resolver seus problemas. Entende? O que resolve o problema é uma boa gestão, um bom processo e boas pessoas. Sim. Entende? Mas isso vem do dono que vem implantando essa cultura. E quem está falando isso é uma pessoa que errou muito no passado. Eu falo que já teve pessoas trabalhando, já teve funcionário que trabalhou comigo que eu fiz ele chorar. Toda vez que você fala isso, você sempre fala isso, você sempre conta os casos, mas sempre que eu penso eu nem consigo nem imaginar, porque é surreal. Porque eu era o dono da razão, eu sabia de tudo, e o cara vivia xingando o cara, porque ele não sabia fazer o que eu queria que ele fizesse, chamava o cara até de palavrão e tal. Até a hora que eu entendi que o maior problema era eu mesmo. Que tudo tinha que ser feito da maneira que eu achava. E o mal errado de todos era eu. E aí eu fui passar por um processo, treinamento, mais uma vez, fui passar por um processo de treinamento, e nesse treinamento eu vi que o problema da minha empresa era eu, não era os funcionários que estavam comigo. E aí,
comecei a implantar uma cultura na empresa totalmente diferente do que eu tinha implantado e chegamos no ponto que a gente chegou hoje. Com as pessoas que a gente tem. Com as pessoas que a gente tem. E uma coisa que eu vejo é o seguinte, então, eu quero uma empresa organizada. Eu escutei isso ontem, assim, fez sentido demais para o meu negócio. Você organiza, cresce, bagunça tudo. Você organiza, cresce, bagunça tudo. Não existe crescimento sem bagunça. Porque o crescimento é uma coisa que você não tem ainda. Se você está crescendo... E você não tem controle. Você não tem controle, justamente. Então, você vai organizar na hora que você chegou nesse patamar aqui. Organiza, aí vamos crescer agora, vai desorganizar de novo. Até porque são problemas diferentes, né, Luiz? Sim. E voltando agora à parte de pessoas, eu ia falar um pouco de perfil comportamental. Nós temos 4 perfis comportamental. E qual que eu vejo o grande problema? Você coloca um cara com um perfil num trabalho que ele não foi feito para isso. Vou falar um pouco desse perfil. Você tem um dominante, meu perfil. Perfil dominante é o cara que fala com imposição, igual eu estou falando aqui agora. É o cara que ele chega, ele tem postura, ele tem atitude, o timbre de voz dele é mais alto. Estou falando que eu sou melhor que ninguém, isso é perfil, tá? Nasceu com isso. Dominante. Tem um influente. O influente é o cara do cafezinho, que ele tem que estar com pessoas, ele é comunicativo, ele é extrovertido, ele conversa muito. Gente, sou eu essa. Camila é risonha. O estável, aquele cara paciente, tranquilo. Nosso editor, todo mundo pode estar desabando. Não, vamos tomar um cafezinho antes? O William postou o podcast, não, vai sair daqui a pouco. Vai sair daqui a pouco. E tem o conforme, que é o cri-cri. O conforme é o perfil do cara metódico. O que é esse cara? O cara que ele vai comprar determinado tipo de coisa, se ele vai numa agência comprar um carro. Quando ele vai na agência comprar o carro, ele sabe mais do carro que o vendedor. É o perfil do Éder, por exemplo, hoje é esse. Então, quando a gente fala uma coisa com o Éder, que ele fala assim, eu acho que é isso, quando ele fala eu acho, você pode ter certeza que ele for certo. Exatamente. E ele ainda fala assim, eu acho que é no artigo tal da legislação tal. É esse. Você pode ir lá no artigo tal que está lá, porque ele é conforme, ele é preciso no que ele faz. Esses 4, as pessoas, ela não quer dizer que a pessoa tem um perfil só. Ela pode ter um só predominante, mas ela tem um pouco de cada um. Mas o que predomina geralmente é 2. Por exemplo, o meu perfil, eu sou dominante conforme. Eu sou um cara de atitude, de timbre, de posicionamento e tal, mas eu sou um cara cri-cri, metódico. Eu quero ver, eu quero analisar antes, eu quero ver as métricas, eu quero estudar antes. Para me comprar uma coisa, eu pesquiso 3, 4 vezes lá na internet, no YouTube, para ver alguém que já comprou, para ver se aquilo realmente funciona, o que o cara está prometendo. Entende? Eu sou o cara que delega, mas não delarga. O que é o perfil influente? Fala agora! Vamos falar do influente. O influente é a pessoa que sabe muito bem lidar com pessoas. Sim. Ela vai conseguir abrir o caminho. Olha como é importante. O influente, ele abre o caminho. Ele chega muito fácil. Sim. É o cara boa praça, que todo mundo gosta dele e tal. É o cara... Tem uma boa relação com todo mundo. Todo mundo. Só que, geralmente, ele é desorganizado. Bagunçado. E, geralmente, ele delarga, ele não delega. Sim. Entende? Tô tentando mudar. Dentro desses perfis, na sua empresa, mas você falou isso aí, o que vai funcionar na minha empresa? Como identificar, né? Era a próxima pergunta. Cara, isso, assim, tem que ter uma ajuda de um profissional. Pode falar a verdade. Primeiro, assim, existem treinamentos para isso, para você identificar. Hoje eu bato o olho na pessoa e consigo identificar o perfil dela. Você lê muito só de conversar eu já sei como é que ela é. Hoje eu tenho tanta percepção disso, só de eu conversar com a pessoa, se ela é correta no pagamento ou ela... Isso você já tem experiência disso. Sim, você lê muito bem. Se ela é correta ou não no pagamento. Aquele cara lá, esses dias me ligou um cliente pra gente, conversou comigo, conversou com a Camila, no final da conversa falou, Camila, senão não vai dar em nada. Esse cara não vai fazer nada disso que ele tá falando. Dito e feito, o cara não fez nada do que ele tá falando. Ligamos para eles algumas vezes. O que ele tinha falado não fez. Então, sim. Por quê? Porque eu fiz muito treinamento e vivencio muito isso. Então, na sua empresa, fazer análise de perfil para você colocar um funcionário, é claro assim, funcionário de uma linha de produção é mais simples. Agora, um funcionário de cargo que exige mais responsabilidade, por exemplo, gerência, um cara que está numa venda. Se você colocar
um dominante numa venda, ou se você colocar um conforme estável numa venda, não vai ter venda. Dificilmente vai ter venda. Muito difícil. Se você coloca um dominante numa venda, ele pode até vender. Agora, se você coloca um influente, ele vai alavancar o negócio. Por quê? Cara, você já pega na sua empresa, já observou que tem um vendedor que todo mundo gosta dele e tem um que não gosta? O que gosta é influente, pode olhar que ele é influente. É um cara que chega lá e toma cafezinho e tal. O tempo dele, ele não tem tempo. Sim. Ele não tem tempo, que eu falo assim, ele não tem menção de tempo. O influente não tem menção de tempo. Se ele tem que fazer um serviço lá que vai demorar lá, se tem que fazer um trajeto de uma rota que demora 5 horas, ele vai demorar 7 horas, 8 horas e tá tranquilo. Batendo papo. Porque a vida dele, ele gosta disso. Agora, então, o cargo de liderança, é importante que a pessoa seja dominante, do meu ponto de vista. Tem muito cargo de liderança que tem pessoa influente, tem pessoa conforme e tal. Mas a dominância, ela tem que ter, eu estou te falando assim, ela não tem que ser 100% dominante. Tem que ter um porque traço, né? você tem um pouco de cada perfil. Todo mundo tem um pouco de cada perfil. Então, essa dominância, ela tem que ter um pouco de sobressaência, tem que sobressair um pouco. Porque a pessoa que está sendo liderada, ela tem que ter confiança nessa pessoa que está liderando o grupo. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, Camila, a partir de hoje vamos fazer isso, assim, porque o caminho é esse, nós vamos traçar isso aqui e tal. Bora, Camila. Camila, bora. Agora você chega para Camila. E Camila, tudo bem, Camila? Tava pensando aqui, Camila. O que você acha, Camila? Da gente fazer isso? Eu analisei aqui ia me deixar insegura, né? Você ia me deixar analisei aqui as métricas, Camila, e tal, dei uma olhada aqui, olha para baixo, tal, não sei o quê. Que segurança eu passo para esse cara? Nenhuma. Mas você está falando que o conforme ele não tem segurança? Tem muitos que tem. Tem muitos em cargos altos. Entendem? Só que cada um consegue extrair desse perfil melhor. Então, por exemplo, a Camila é um perfil mais influente, mas ela tem traços de dominância que hoje na empresa ela faz esses traços sobressair aqui dentro. Lá na rua ela é influente. Sim. Agora aqui dentro da empresa ela sabe que precisa ter um nível de dominância mais elevado. O Éder é um cara conforme. Isso é importante para a gente. Porque ele precisa ser preciso. Olha como é que está cada peça em cada lugar. Se o Éder fosse influente na consultoria, não ia sair uma consultoria legal. Porque ele ia bater papo, contar a casa da vida dele toda, de tudo, e não ia no que precisa para o cliente. Sim. Que é a parte técnica do negócio. Aí é um conforme que vai trazer isso aqui. Então, assim, voltando a tudo que a gente estava falando sobre a contratação, que linka com o lifestyle que eu estava falando de você ter liberdade de você fazer o que você quiser. Primeiro ponto, contratar pessoas com nível que você... contratar pessoas e você ter uma expectativa sobre essa pessoa baixa, que se ela sobressair, excelente, e na contratação de um cargo desse tipo, de liderança principalmente, você trazer para a sua empresa uma empresa que saiba avaliar uma pessoa, que saiba avaliar esses requisitos que eu estou te falando aqui. Sim. Entende? Que aí você vai conseguir posicionar essa pessoa, ela vai te trazer isso, ela vai sobressair nisso, vai sobressair naquilo. E mais uma vez, eu não estou falando que os outros fez, não estou falando nada de errado dos outros perfis. Porque cada um tem seu lugar. Cada um tem seu lugar. Se você colocar um cara influente dentro de uma sala com um monte de planilha, cara, ele vai enlouquecer. Agora, se você coloca um conforme lá dentro, cara, ele vai amar ficar sozinho com aquele monte de número, aquele monte de planilha. Para ele, aquele é um mundo maravilhoso. Entende? Sim. Se você for conversar com uma pessoa dominante, ele é um trator. Se você for sentar, eu vou contar, estou passando por um problema, eu vou contar para Camila, que é dominante, sobre esse meu problema. Ela vai vir igual um trator. Camila, não, você é bobagem, vamos para cima e tal. Agora, se você conta o seu problema para um instável, ele te... Vem cá, Camila, entenda o seu problema, entenda a sua dor e tal, sou complacente com você, entende? Sim. É um bom ouvinte, é um cara que escuta bem. Você vai conversar comigo, seu dominante, você está falando, a minha mente já está lá na frente. Se você for muito lento,
Eu já estou começando a querer, uma coisa que eu me policio muito, eu já estou querendo começar a passar por cima de tudo que você está falando, que você está lento, vamos embora, bora. Produção. Então, às vezes eu falo uma coisa com determinado tipo de pessoa que para mim não me ofenderia, mas a pessoa fica magoada, sentida. Entende? Porque o perfil dela é mais estável. Então, qualquer coisa vai agredir a parte dela. Sim. Entende? Essa parte dela. O dominante não. É um trator. Eu conheço pessoas dominantes, por exemplo. Eu estou citando muito esse perfil, porque é o meu perfil. Se eu fosse estável, eu ia falar do estável. E a entrevista é sobre você. Então assim, eu estou falando sobre mim. Então eu conheço pessoas com o mesmo perfil que ela fala uma coisa para uma pessoa que agride muito a outra pessoa e ela nem viu que fez isso. Nem se ofende, né? Tá não, ela não viu que ela fez isso, que para ela isso é natural, isso é normal. Porque é um trator. Entende? Sim. O dominante é um trator. Você quer sentimento, é mais lá pro lado do estável. Sim. Entendeu? Ele vai sentir, ele vai entender, ele vai compreender. É um mundo mais lúdico, colorido, entende? Aí, por exemplo, você vai colocar um dominante na área de artes, vai sair nada. Precisa do estável. Entende? Sim. Como é que o dominante vai fazer o quê? Ele quer resolver aquilo rápido, e precisa de criatividade, ele não é criativo. Então, assim, é muito importante entender as pessoas. Sim. E outra coisa que eu sempre falo, as pessoas não são máquinas. O dono de uma empresa, geralmente, ele quer tratar o funcionário com métrica de produção. Não, ele tem que produzir. Esses dias eu entrei dentro de uma fábrica, cara. Eu entrei dentro de uma fábrica. A gente faz uma consultoria da parte de gestão aqui, muito eu e a Camila, fazemos isso. Quem tiver interesse me chama que eu vou, tá? Eu já falo de antemão, eu não resolvo o problema eu não consigo chegar lá e falar assim, não, eu não consigo chegar lá, porque o cara que contrata um gestão, o que é um profissional mais da área de gestão? É um cara que vai apontar uma série de problemas e apontar o caminho que vai seguir. Agora, quem trilha esse caminho é o dono, não é o profissional de gestão. E ele acha que ele vai contratar um profissional de gestão e ele vai resolver o problema. Não, porque o problema está nele. Ele vai apontar, mostrar e criar o caminho. Agora, se você não seguir esse caminho, não adianta nada. Não funciona. Foi o trabalho que eu fiz lá nessa empresa. Cheguei nessa empresa, estou citando aqui, como que envolve tudo isso? Primeira coisa, eu vou escutar tudo que a pessoa tem para falar sobre a empresa dela. E aí, como é que é aí? Como é que é aqui? Aí, começando, eu fui fazendo algumas perguntas, que é de praxe. A Camila já está acostumada a ver essas perguntas e tal. Fui puxando, até a hora que ele abriu o negócio. Meus funcionários me respeitam, meus funcionários são ruins. E aquilo, aí o gerente que eu contratei, estou pagando o cara uma nota, ele não resolve o meu problema. Isso, aquilo, papapá. Eu tenho que mandar todo mundo embora e começar tudo do zero. Eu quero fazer isso, Wilson. Tudo bem. O Éder foi fazer um trabalho técnico e eu fui fazer o trabalho de gestão. Vamos para dentro da fábrica agora conhecer o seu funcionário? E ele ficou no escritório e eu fui para dentro da fábrica. Cheguei dentro da fábrica, pessoal prestativo, comprometido. Aí fui conversar com o gerente. E aí, tal, conversando com o cara, trocando uma ideia com o cara. Fiquei a tarde toda conversando com o cara. O que o cara trouxe para mim, cara? Tentei implantar um modelo de gestão de toda a vivência que eu tenho de laticínio, eu tenho 20 anos de laticínio. Eu estou totalmente a favor da empresa, eu não tenho viés comigo mesmo. Então, eu quero para mim, o que vocês estão aqui, porque eu estou pedindo para trazer pessoas igual vocês para cá. Isso é um ponto positivo demais. Estou pedindo para trazer pessoas igual você para cá, porque eu quero crescer. Agora, o grande gargalo que eu vejo aqui, eu traço um plano, começo a executar, e o dono vem e tira o meu plano do trilho. E barra, né? Eu tenho mandado determinado tipo de funcionário embora, até para dar um exemplo, ele demora 3 meses para mandar o funcionário embora. Você tira a autoridade todinha do cara que tinha que Me deu uma série de informações que eu confrontava com o que o proprietário estava falando. Depois que eu fui sair, fui para uma reunião com eles e comecei a perguntar, confrontar o que o gerente tinha me falado com o que eles tinham me falado. Falei, como que é para vocês mandar um funcionário embora? Não, isso aí é um problema, cara. Tem dificuldade, mandar o cara embora. Foi esses dias, falou exatamente o que o gerente me falou. Esses dias até fulano me pediu para mandar o cara embora e tal, que eu não quero que ele mande, eu prefiro eu mandar. Eu acho que gerente tem que mandar embora. Sim. Gerente é que resolve, não é um proprietário. Ele me pediu para mandar fulano embora. Eu demorei 3 meses para me criar a coragem de mandar o cara embora.
Mas e quando ele faz isso, mas e quando começa um trabalho, como que é? Não, cara, quando começa o trabalho eu quero saber de tudo, eu quero saber o que acontece. E se eu ver que não tá dando, que não é legal, eu mudo isso na hora. Ou seja, ele entregou exatamente para mim tudo que o gerente tinha falado. Confirmou, né? Confirmou para mim. Aí eu falei com ele, sabe qual que é o problema da sua fábrica? Honesto, quem já teve comigo alguma vez, sabe que eu falo que aqui é uma empresa sem vaselina. Sim. Se ele quiser uma pessoa para abraçado lá, não vai achar nada aqui. Eu vou ser franco direto falar o problema. Eu falei, sabe qual que é o problema da sua fábrica? Ele disse, você já sabe? Eu falei, já. Ele, qual? Você. Ele, o quê? Eu falei, você é o problema da sua fábrica. Como assim? Como é que você tem que falar um trem desse comigo? Eu falei, cara, você demorou 3 vezes para mandar o funcionário embora, que era um problema para a fábrica. Que o gerente já tinha falado, já tinha pedido. O gerente já tinha falado. A primeira coisa que eu acho errado é o gerente não poder mandar embora. Ele que tem que mandar. O cara traça um plano, você intervém em todo o plano que ele quer fazer. Seus funcionários, eles não são ruins. Que é isso, não sei o que, papapá, começou a falar comigo. Vamos lá dentro da sua fábrica. Dentro da fábrica do cara, estava uma temperatura de 45 graus. Nossa, você tá doido. Uma série de problemas de instalação dentro da fábrica. Certo? Você ia conversar com os funcionários, eles iam dando a cultura da empresa. O problema da sua empresa é 100% cultura. Vocês não têm uma cultura pré-estabelecida de como tem que ser feitas as coisas. Como você quer que o cara seja um excelente funcionário, trabalha? Ele não queria ficar dentro da fábrica. Vão sair daqui, vão sair daqui. Eu falei, não, nós vamos ficar. Porque você está reclamando de uma pessoa que está trabalhando aqui numa temperatura de 45 graus e você está lá dentro do ar-condicionado. Você não dá um mínimo de estrutura para o profissional trabalhar e você quer que ele seja uma máquina que trabalhe em alta temperatura, no que for, cara. Quer extrair o melhor, proporcione o melhor ambiente. Sim. Você vai extrair o melhor de todas as pessoas. Aqui na Consular, que dia de todos os profissionais que estão aqui, que faltou alguma coisa para ele extrair o melhor dele? Ah, nunca. Isso Seja franca. Não, isso é uma cultura muito bem estabelecida aqui na empresa, né? Todo mundo quer, ninguém nunca quis fazer um curso e não fez. Ninguém nunca quis fazer algum treinamento e não fez. Ninguém nunca quis dar um upgrade de máquina, ou precisou de algum equipamento e não teve. Isso é uma cultura muito forte aqui. Todo mundo sabe, todo mundo que entra sabendo disso. Você quer extrair o melhor de uma pessoa, de todas as possibilidades dela ser a melhor. E outra coisa, se ela não está linkada com a cultura e se ela não quer melhor, está tudo certo. Você tem que tirar essa pessoa, que você está tirando a oportunidade. O que eu estou falando aqui agora é muito sério. Sim. Se você não demite uma pessoa que é ruim na sua empresa, você está tirando a oportunidade de uma pessoa que é muito boa entrar dentro da sua empresa. Sim. Você não está ajudando. E outra coisa, e essa pessoa que vai ser demitida, eu conheço vários casos. Eu conheço um caso de um funcionário, que ele era ele era uma pessoa que entendia muito da fábrica, mas ele era muito ruim de compromisso. Ele não tinha compromisso nenhum. E por várias vezes eu falei com o dono da fábrica, você tem que mandar esse cara embora urgente, esse cara vai estar atrapalhando a cultura da fábrica. Mas ele sabe da manutenção de todas as máquinas, ele que entende de todas as formulações, é o meu funcionário mais antigo. Ele vai te dar problema. Até um dia que ele deu um problema de produção tão grande que não tinha como não mandar embora. Ele deu um prejuízo na produção, por causa de horário. Ele tinha que trabalhar determinado horário, a produção inteira dependia dele e ele não foi. Entende? Não tinha compromisso. Consequência, o dono do laticínio se sentiu na obrigação de mandar o cara embora e mandou o cara embora na hora. Os funcionários que já trabalhavam, tomaram na frente do negócio, já sabia da formulação e não achava que não sabia. Deu certo. E melhor ainda, esse cara que foi mandado embora, hoje ele é dono de uma transportadora e fatura milhões. Foi bom para todo mundo. Sim. Foi bom para todo mundo. A empresa cresceu. O cara que foi mandado embora deslanchou porque o negócio dele não era estar ali com o funcionário. Entende? Sim. Um cara que era importante na produção, hoje ele estava num carro pequeno, é o gerente da fábrica, tem um salário mais alto e controla a fábrica muito melhor que o outro. Olha como que essa decisão de mandar essa peça, esse funcionário embora, foi bom para todos. E isso é um comentário que eu ia fazer, principalmente sobre o perfil. Às vezes não é o cara que é ruim, às vezes ele está no lugar errado. E isso é muito importante avaliar antes de ter uma demissão ou antes de fazer qualquer coisa. Porque a gente teve casos aqui na empresa com esse mesmo cenário. A gente tinha o William que ficava na parte de projeto, mas não era o negócio dele. Sim. Quando a gente realocou, show. Então tudo que vocês veem de edição, de postagem, de arte, é o William que domina aqui na empresa hoje. O audiovisual é dele. Deslanchou, deu muito certo. Transformou. Deu muito certo.
entrou numa coisa que é a área dele. Ideal, Que é a área dele. Entendeu? A área de informática, que ele já dominava, entra dentro desse perfil, do perfil dele, que é um perfil mais estável. Sim. Entende? Essa analogia que você fez desse cara é fantástica. Então, foi assim, bom para todo mundo. Foi bom para todo mundo. E aí quem está escutando a gente agora, quantos profissionais você tem dentro da sua fábrica que você mantém e que deveria estar em outro lugar ou não poderia estar na sua fábrica? Sim. Cara, um mau funcionário, você tem que mandar ele embora imediatamente. Uma maçã podre Imediatamente. contamina o cesto inteiro. E por outro lado, o bom funcionário, você tem que valorizar ele imediatamente. Sim. Você não pode deixar para valorizar ele o dia que ele pedir para sair. Entende? Sim. Até porque, senão, o bom funcionário vê, você, cara, eu faço tudo pela fábrica, faço tudo pela empresa, o cara ali não faz nada e tem o mesmo tratamento, a mesma coisa, tudo igual. Não faz sentido para quem... Só que aí tem uma questão. Eu concordo com o que você está falando, só que aí tem uma questão. O seu ponto de vista, se você faz ou não, é muito diferente do que realmente é necessário. Vou te dar um exemplo aqui agora. Não sei se alguém já escutou isso, o exemplo de uma empresa que trabalhava com eucalipto. Você sabe desse caso, mas eu vou contar aqui. Uma empresa trabalhava com eucalipto e tal. Dentro da propriedade da empresa passava um rio. E o dono da empresa, tinha o dono da empresa, tinha um gerente da empresa, o gerente é muito novo. E tinha um funcionário dentro dessa empresa que ele era muito antigo. Só que ele sempre estava no operacional. E o gerente tinha poucos anos que ele estava na empresa e já era gerente. Ele entrou como estagiário, foi crescendo e chegou ao cargo de gerência geral. E esse cara, também formado, que entrou, ele foi para o operacional, começou a traçar o caminho e parou no operacional. Aí um belo dia, esse cara, essa pessoa 1, que é o cara que entrou e estagnou, chegou para o proprietário da empresa e pediu para conversar com ele. Falou, fulano, tô querendo conversar com você. Aí ele falou, o que foi? Ele falou, o negócio é o seguinte, eu estou aqui há 15 anos trabalhando, eu tenho o mesmo salário praticamente, só evoluiu de acordo com as correções que o governo impõe, e eu nunca tive uma promoção, nunca tive uma oportunidade de melhorar de cargo, e o senhor contratou o fulano, número 2, que ele tem 5 anos que ele está na empresa, e hoje ele já é gerente. Eu acho um absurdo isso. Ele falou, fulano 1, vamos fazer o seguinte, nós vamos resolver esse problema seu, mas eu tenho um problema que eu preciso ser resolvido agora. E eu vou conversar com você sobre isso. Eu estou suspeitando que estão roubando madeira da nossa empresa lá do outro lado do rio. Eles estão roubando madeira nossa lá. Eu queria que você desse uma olhada para mim, e você vem aqui e me fala. Beleza. Aí, o cara saiu no carro, foi lá, olhou e tal. Daqui a pouco voltou. Realmente, doutor, estou roubando madeira nossa. Estão roubando a madeira nossa lá de cima e tal. É uma família que está cortando a madeira nossa lá e roubando. Chama o número 2 para mim, que é o gerente. Chama o número 2 para mim. Na frente dele, desse funcionário 1, que estava reclamando, ele deu a mesma função. Fulano 2, descobri, cara, que eu estou suspeitando que eles estão roubando madeira nossa lá do outro lado do rio. Queria que você desse uma olhada para mim? Pois não, doutor, estou indo agora. Foi, pegou o carro, foi lá, passou um tempo e voltou. Aí ele chamou os 2. Falou, antes de você me falar, chamou os 2. Fala para mim, o que você teve? Aí os 2 dentro da sala, 1 e o 2, falou com o 2, que é o gerente, falou, o que você viu? Falou, doutor, é o seguinte, estão roubando madeira nossa lá do outro lado do rio, uma família, eles estão escoando a madeira pelo rio, essa madeira está indo até uma madeireira em tal lugar, assim, assado, e eu segui essa madeira e vi que ele estava colocando lá, já acionei a polícia está indo para lá, já fechou o cerco do lado de cá, tá? E dentro de alguns minutos, a polícia vai chegar, vai fechar o círculo lá e vai recuperar toda a madeira, porque eu sei onde é que ela está. O motivo dele ser gerente. Aí ele falou com o funcionário 1. Você entendeu agora por que você não é gerente? A informação que você me deu eu já sabia. Agora você não resolveu o meu problema. Sim. Então, essa questão que você falou inicialmente, isso que eu contei aqui agora ilustra muito isso. Demais. Quem que é o gerente? É o cara que resolve o problema. Entende? Quem que é o melhor funcionário numa fábrica que é destaque? É o cara que está preocupado em resolver o problema.
Se ele é o CL-treta que está... Gente, por favor, não tenha o CL-treta na empresa de vocês. Descartem o CL-treta. Quem que é CL-treta, para quem não sabe? É o cara que quer entrar 8 horas da manhã, sair 5 horas da tarde e ele não faz uma vírgula a mais. Esse é o cara que ele tem que estar ali no operacional o resto da vida dele. Ele nunca vai se destacar. Porque, por exemplo, eu como dono, se você me ligar meia-noite para resolver um problema da fábrica, eu vou resolver. Sim. Eu como dono. Por quê? Porque o meu bem maior é o meu cliente. É o desenvolvimento da empresa. Eu não estou falando que o cara tem que ser uma máquina e trabalhar 24 horas, não. Ele vai ter um momento de lazer, ele vai ter um momento de um monte de coisa. Agora, se ele quer crescer, ele tem que fazer muito mais do que ele paga para fazer. E tem que ter um foco muito bem traçado, né, Wilson? Tem que ter um objetivo muito, muito claro. Porque o que eu vejo hoje é muita gente atirando para um monte de lugar e não conseguindo chegar em lugar nenhum, porque não tem foco em nada, não sabe onde quer chegar, nem tem um plano de como que quer que o laticínio esteja ou como que a empresa esteja, e acha que indo com o peito para a raça vai dar certo. Essa questão de plano, de traçar um plano, isso é uma coisa, assim, que... É a primeira, né? Isso é Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe o caminho, onde você quer chegar, aqui na empresa é muito certo, já é muito claro para todo mundo onde é que a gente quer chegar. Se você não sabe onde é que você quer chegar, qualquer caminho serve. O que eu estou citando a Alice no País das Maravilhas? Quem assistiu um filme muito antigo, tem a Alice entre 2 caminhos e tem um gato numa árvore. Gato, para qual caminho eu vou? Ele pergunta, para onde você quer chegar? Ela não sei. Então, se você não sabe, qualquer caminho serve. Qualquer um serve. O que é a pessoa que não sabe onde quer chegar? É uma pessoa que está deixando o circuito da vida tomar conta de todo o ecossistema dele. Ele está ali, ele acorda de manhã cedo, ele sai, já tem que ter aquele mesmo circuito a vida inteira. Ele está naquela corrida dos ratos. Não acaba nunca. Não acaba nunca. Entendeu? Achando que um dia vai chegar esse fim, nunca vai chegar. Porque ele não tem um plano. Ele está no redemoinho. Ele tá um barco. O que está tomando a vida da gente é um barco. Você tem a opção de pegar um manche desse barco, sei lá se é mais se fala, mas pegar a direção do barco e tocar por um caminho ou deixar ele à deriva. Se ele tiver à deriva, ele vai estar à mercê da sorte. E se ele está à mercê da sorte? Não adianta de nada. Nada. Ô, Wilson, e pro cara que tá assistindo a gente agora e fala assim, não, eu quero ser essa pessoa, eu quero ser esse empresário, eu quero estar no estratégico, por onde eu começo, qual que é o primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa é trazer pessoas que entendam o que é esse caminho, que saibam o que é isso. Primeira coisa é você trazer para dentro do seu time, para dentro da sua empresa, que seja uma consultoria, que seja com pessoas de qualquer forma, pessoas que passaram por esse processo e sabem onde quer chegar. É o primeiro ponto. Como é que você vai traçar um caminho? Como é que você vai abrir? Imagina que você está numa floresta e tem que traçar uma estrada. Se você não tiver coordenada, se você não tiver uma pessoa que entenda de abrir essa estrada, você vai abrir sozinho? Impossível. Impossível. Não tem como. Você tem que trazer pessoas que entendam desse processo, que vão saber fazer você chegar onde você quer chegar. Eu quero ter um laticínio com uma marca consolidada no mercado, com um produto muito bem aceito. Isso eu acho que é o sonho de todo mundo. Sim. Com um produto bem aceito, meu produto eu quero que venda bastante, com o preço que eu sugerido por mim, que eu acho que é o preço que vale o produto. Tá? Como que eu faço isso? Tem gente que traçou esse caminho. Eu te dou nomes: Tirolesa, Scala, Verticampo. São empresas que já traçaram esse caminho. Sim. Ele é impossível? Não, você já teve quem traçou. Já teve quem fez, né? Entenda. E como que eu vou fazer para chegar aqui? Não é inventando na roda, é traçando mesmo o caminho. O pessoal tem receio disso, né? Eu acho que o pessoal quer inovar demais. Eu queria inovar o mercado. Cara, pra quê? Não. Faz o certo bem feito, faz o básico muito bem feito. Cara, coisas que eu acho importantíssimo falar aqui. Não romantize o seu negócio. Tá? Outra, não se apaixone pelo seu produto. O que eu estou querendo dizer com isso? Isso é Seja cético. O que eu estou querendo dizer com isso? Seja um apaixonado pelo business. Certo? Sou apaixonado de garra, de vontade, que quero e tal, de buscar, de trazer. Agora, não seja focado, apaixonado por um produto que você desenvolveu e que não dá certo.
Seja mente aberta com relação a isso. Esses dias, nós fomos num cliente que ele estava apaixonado, deslumbrado, que ele ia revolucionar o mercado de leite. Eu falei, como? Eu vou colocar meu leite dentro de uma embalagem de 200 gramas, e que ela fique em pé. Eu falei, você vai fazer isso? Vou. Eu falei, mas qual o sentido disso? Não, isso aqui vai ficar top demais, que a pessoa vai abrir, vai tomar. Eu falei, cara, isso não tem sentido, esse saco não vai ficar em pé, como é que ele vai sustentar em pé? Porque é um negócio que tinha que ficar em pé. Vai ficar caro demais. Vai ficar caro. E ele deve assistir, abraço. Vai ficar caro, não é um processo simples, tá? E é por isso que as outras empresas não fazem, não inventa a roda não, faz o bem feito, faz o básico bem feito, que você vai sobressair. Aí eu perguntei para ele assim, qual da sua, Camila lembra muito disso, qual do seu portfólio aqui você me indica que é o melhor produto que você tem aqui, que é destaque na sua região? Engoliu seco e falou assim, meu Minas Padrão é muito bom. Eu falei, não, mas a minha ricota também é boa. Minha mussarela também o pessoal fala bem. Eu não te perguntei isso. Qual é o melhor? Qual é o melhor? O melhor aqui desse estado. A pessoa que consome fala, não, esse é o melhor queijo que eu já consumi. Ele, não, isso eu não tenho. Eu falei, então, você está querendo reinventar um produto que já existe. Que já existe e que ele é difícil de mudar. Que já foi trabalhado, porque você tem uma Tetra Pak que ela domina o mercado de embalagem. Então tem engenheiro estudado com bastante experiência para desenvolver isso. E se você, um mero laticínio pequeno, vai desenvolver um negócio para revolucionar o mercado, não que isso não seja possível. Sim, mas é um gasto de energia, você vai desprender uma energia gigante para fazer isso, para fazer uma tentativa, se você não sabe se vai dar certo ou não, sendo que você pode fazer do seu produto, que você tem ali na sua linha de produção, o melhor. Isso faz muita diferença. Então, assim, você que é dono do laticínio, primeiro eu acho que se pergunte qual o melhor produto que eu tenho dentro da minha empresa, que ele é destaque, quem consome acha irresistível esse produto. Trabalha em cima dele. Sim. E isso eu estou falando para um laticínio de produto, tá? Que eu sempre falo, existe laticínio produto, laticínio processo. Sim. Mais uma vez eu vou explicar. O que é o laticínio produto? É um cara que tem uma produção pequena, e ele quer fazer produtos de alto valor agregado, de alta qualidade. E o que é um laticínio de processo? É um McDonald's. É um cara que você vai chegar, é um laticínio que ele tem um produto commodity, mussarela, por exemplo, bebida láctea, queijos tradicionais. Ele tem um padrão muito bem estabelecido, um produto muito bem fechado, um processo muito bem fechadinho ali, com a margem muito pequena, que trabalha com um volume muito alto, então ele ganha na escala. E qualquer McDonald's é o mesmo produto? E qualquer lugar do Brasil é o mesmo produto, mas isso também o outro lado também tem que ter, mas qualquer lugar é o mesmo produto, ele está sempre naquela margem e ele atende geralmente um pouco de faixa B, C, D. Tá? Agora, o que é um laticínio de produto? É o cara que vai mirar no pouco A, que é o cara que vai comprar um produto por uma experiência. Sim. Que ele vai dar aquele produto de presente, ou ele vai levar para casa dele para um final de semana, ele abrir lá para tomar um vinho com os amigos. Esse é o pouco A. É o cara que tem a grana, tem dinheiro para ele, não importa o preço. Aí o que eu falei sobre romantizar, você tá lembrado? Sim. Gente, se o produto é igual, o que importa é preço. Se o produto é igual, o que importa é preço. Eu trabalho com mussarela. É igual. Qual que é a função do mussarela? Fatiar e derreter. Pronto, sanduíche com uma pizza. O produto é igual, o que importa é preço. Agora, eu tenho um queijo Minas Padrão. Igual eu cito muito o Minas Padrão, que eu acho sensacional. Regina. Você vai no mercado, você vai ver o Minas Padrão Regina, ele é completamente diferente do preço de todos os outros. Mas se você comer o Minas Padrão Regina, você vai ver que o sabor é completamente diferente. Eu tenho um gorgonzola. Nós somos um laticínio aqui agora há pouco tempo, trabalho com gorgonzola. O processo deles é uma tradição centenária. Você lembra disso? É uma tradição centenária e ele não quer de maneira nenhuma mudar o processo. E eu cheguei e falei sobre uns pontos que eu mudaria no processo, ele não muda por causa disso. E na mesma hora eu recuei e falei, concordo 100% com o que você está falando. Se você fizer o que eu estou falando, vai tirar a tradição do seu produto não vai ser da maneira que você quer. Sim. Por isso a importância de você manter seu processo sim. E o seu diferencial é isso que você está fazendo.
E essa é a diferença de quem realmente conhece o processo, né, Luiz? Porque às vezes o cara que não conhece, outra pessoa fala, por mais que fala querendo ajudar, vai mudar um negócio que vai estragar o produto e vai dar ruim demais. Que é o que a gente vê acontecendo muito, né? Sim, é processo, cara. Você tem que cair naquela questão que eu falei inicialmente sobre o ficar, namorar e casar. É o processo. Então, primeiro você testa, faz outro teste, depois você dá um espaço para você abre o espaço para vender aquele produto no mercado onde você tem controle daquele mercado. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste com um produto, vou ver se ele atende, vou levar uns clientes que eu sei que eu posso testar esse produto e eles vão me dar um feedback positivo, um feedback real sobre o negócio, tá? E aí você vai começar a validar esse produto, Sim. que é a validação. Atendeu, funcionou, agora sim, vamos casar. Vamos passar para todo o processo lá. Então, assim, eu vejo que é muito dessa forma, e é muito da forma que a gente age. Eu já cheguei em lugares que um técnico lá assim, perdeu uma queijomate porque queria mudar o processo. E o leite daquela região é diferente de tudo que ele já viu. Aí ele perdeu a queijomate porque ele estava querendo fazer, naquela região, um processo que era muito feito no sul. Sim. Que era um leite completamente diferente. Então, assim, quando a gente vai na nossa consultoria, mais o Éder, ele nunca vai propor uma mudança radical. Ele vai mudar uma mudança de processo, mas isso leva um tempo. Tanto que quando a gente pede uma consultoria, uma coisa que quando chama o Éder para resolver um problema esporádico. Agora, você quer implantar uma cultura, é um período, a gente não consegue fazer isso com menos de um ano. Sim. Então, assim, é todo um trabalho. Tanto que a gente tem laticínio hoje, que está com a gente, tem 15 anos. E a gente deixa isso muito bem claro, né? Para todos os novos clientes que chegam, a gente deixa bem claro que não é um trabalho a curto prazo. Sim. E essa questão de concorrência, eu estava estudando ontem sobre o termo que chama concorrência perfeita, que é o pior cenário para uma empresa estar, que é isso que você falou, quando você tem o mesmo produto e compete por preço. Um exemplo bem claro, farmácia. É o mesmo produto, ali é uma concorrência perfeita. Como inovar e o professor deu um exemplo que eu achei fantástico. A farmácia é o mesmo produto, todas as farmácias são o mesmo produto, eles brigam preço. Uma farmácia, um dia, que decide fazer, por exemplo, ela sabe que tem um cliente que compra os mesmos remédios todos os meses. Ela vai chamar esse cara e fala assim, fulano de tal, eu tenho um pack especial aqui para você vir pegar esse kit de remédio seu, todo mês com um preço menor. Faz a sua assinatura aqui. Eu não seguiria por esse caminho que você está falando. Eu seguiria por um caminho completamente diferente, porque eu acho que o que importa não é o preço, tá? O que importa é a entrega. Se você vê as empresas mais bem-sucedidas do mercado, elas entregam. A grande importância dela está na entrega. Então, exemplo da farmácia que você pegou aí. Farmácia, o produto é igual. Lá todo mundo tem que vender o mesmo produto. Você vai no preço. Agora, pensa comigo o seguinte. Um funcionário, ele trabalha, ele ganha o salário dele por mês. Então, ele não tem dinheiro o mês inteiro. Imagina, eu sou dono de uma farmácia, dono de uma empresa. Se eu chego lá, Camila, seguinte, eu tenho uma farmácia. Seus funcionários têm que adquirir medicamento. Eu queria fazer um convênio entre a sua empresa e a minha farmácia. Eu vou entregar para esse pessoal na casa deles o medicamento e você vai descontar no salário deles no final do mês. Vai repassar isso para mim, eu vou te dar uma margem em cima disso. Aí dentro de uma empresa, vamos colocar que você tem uma empresa com 500 funcionários. Eu captei 500 funcionários. Que são 500 clientes. E aí, como eu não vou ter margem de publicidade, esses 500 lá dentro, eu não vou precisar, isso é de graça, eu posso sim oferecer um medicamento para descontar no final do mês, entregue na casa do cara, com um preço competitivo. Aí você já sai do cenário de concorrência perfeita, você já tem um diferencial. O cara não tem que... eu tenho que comprar um medicamento. Você vai sair de casa, ir lá na farmácia, comprar um medicamento, você não tem dinheiro. Você vai pagar no cartão de crédito, que tem um desconto lá, geralmente 5%, lá para o farmacêutico. Nesse caso aqui, não tem desconto na folha lá do cara, faz um acerto com o cara. Isso, para mim, é uma estratégia para farmácia pequena. Por quê? Farmácia pequena. Porque você vai ter grandes portfólios de farmácia, Araújo, Drogazil, que já são empresas consolidadas e que o preço é praticamente imbatível em relação às outras. Sim. E eles oferecem muito mais produto que as outras. Sim. Então, uma forma de você captar esse cliente, porque a Araújo não vai conseguir ter domínio sobre isso, vai descontar lá no final do mês do cara. Agora você, com o pequeno, tem. Entende? Outra coisa,
básica que o cara pode fazer. Tudo hoje, o dinheiro está em dados. Eu tenho uma Camila lá dentro dessa indústria, eu tenho dados de consumo, eu começo a criar uma plataforma de dados de consumo, um banco de dados de consumo dentro da empresa lá da Camila. E lá dentro da empresa da Camila tem um João, que o meu banco de dados me entregou aqui, que ele consome um remédio para pressão todos os meses. O remédio vem com um número específico de comprimidos. Se você tiver isso mensurado, automaticamente, num sistema simples, ele consegue te mostrar que o remédio do João já está acabando. Se o remédio do João já está acabando, você sabe disso, por que você não entrega antes do João deixar faltar o remédio? Nossa, eu vi uma palestra de um cara contando um exemplo muito parecido disso. Eu esqueci o nome, mas se eu lembrar, eu falo aqui depois para ele colocar. Do cara contando da pizza, você já viu essa palestra? Sensacional, sim, sensacional. Isso é dados, é o ouro do mercado hoje é dados. Então, isso não é complexo, você montar um sistema desse. A empresa da Camila tem 500 funcionários, já sei o que o João consome, que ele tem problema de pressão, o outro tem diabetes, o outro tem isso. Imagina o João com problema, o cara com problema de diabetes, deixa o remédio dele acabar num domingo, onde a farmácia, sua farmácia talvez não funcione, mas a Araújo funciona, mas a Drogazil funciona. Sim. Entende? Agora você imagina o João que tem problema de diabetes, com a farmácia vinculada à farmácia pequena, descontando no final do mês, e antes do remédio acabar, chega na casa dele. E o cara já liga avisando, assim, João, tô te mandando aí tô te mandando um remédio hoje, seu remédio tá acabando e tal, não sei o que. Cara, você é filho da porra. Sabe o que é isso? Aí não importa o preço mais, sabe o que é isso, Camila? É carinho. É carinho com o cliente. É o que a gente faz aqui na empresa, é atenção com o cliente. Sim. Eu entendo a sua dor, eu entendo os seus problemas e eu tô aqui para resolver esse seu problema. Vamos junto. Vamos junto. Entende? Quando de um cara, uma empresa, uma farmácia, que faz esse tipo de coisa, que dia que esse cliente, o João, vai desfidelizar dessa farmácia, vai sair dessa farmácia. Ele vai sentir uma dor de ter que comprar algum dia em outra farmácia. Sim, sim. Aí entende? Por quê? Gatilho de reciprocidade. Sim. A farmácia X aqui está preocupada comigo, como é que eu vou trair ela comprando em outro? Reciprocidade, é um gatilho. Sim, sim. Isso eu estou te falando de um negócio. Olha o exemplo, isso cabe a muita empresa. Dentro do seu negócio. Eu brigo aqui, a minha briga constante aqui na empresa é ser intencional. É sempre ser intencional. O que é ser intencional? Fazer um post, fazer uma publicidade, fazer um trabalho intencional que vai agregar, fidelizar e contribuir para aquela pessoa. Entende? Sim. Isso não é uma dor da gente aqui. A gente sempre está buscando isso. Sim. E dentro do seu negócio, você não tem que inventar. Eu tenho um modelo aqui de medicamento, uma cesta. Não. Enxerga qualquer a dor do seu cliente, que ele não vai saber te transmitir. Ninguém sabe transmitir a dor. Pessoa, dificilmente. Mas você enxergue a dor que ele tem. Isso é com dados. E resolva esse problema. Ele nunca mais te larga. E não olhar o cliente só como número, né? Só como mais um. Como pessoa. Isso é olhar como pessoa. Isso eu te dei assim de forma, faz sentido o que eu estou te falando. Quanto que esse cara, se ele pegar 5 empresas e 100 funcionários, quantos que ele vai ter? Comprando venda direta. Uma aula, gente. Espero que todo mundo tenha anotado. Então, isso que eu estou falando é básico, é você sentar e olhar a sua empresa sem um viés. Uma coisa que 90% das pessoas são enviesadas. Sim. Ela quer defender um ponto dela e um incidente. Eu não quero defender meu ponto, não, eu quero prosperar. Então, se a Camila trouxe um negócio para mim que eu vejo que vou prosperar e que eu estou completamente errado, na mesma hora, estou errado, Camila, vamos pelo seu caminho. Entende? Agora, eu não vou ficar afirmando, tentando criar viés para mostrar que eu estou certo. Sim. Entende? Isso eu acho muito difícil nas empresas. Que a maioria está enviesada sobre o seu posicionamento. Eu acho que é muito difícil das pessoas. Geral. Não tem como, É nos cargos de gestão, nos cargos de gestão na empresa. A maioria é enviesada. Eu vou conversar com o dono de laticínio, é puro viés. Porque minha mussarela, assim, assado, porque fulano me falou. Cara, sua mussarela é uma mussarela comum. Tradicional. Você é processo ou você é produto? Se é produto, você não tem que trabalhar com commodity. Não, eu sou processo. Então, beleza, vamos pro processo. Esquece para de romantizar o seu produto e vamos pro processo. Como tem que ser feito o processo aqui? O que você tem que entregar? Sim. Igual a gente trabalha com rótulo aqui.
A gente teve um podcast com o Bar, e o que eu já vi pessoas apaixonadas com o rótulo que ela tem no produto, e o rótulo não quer dizer nada. Não tem, né? Não tem nenhum Não posicionamento, tem não tem identidade, não tem nada. Fulano, eu já falei isso esses dias numa empresa que eu estava. Fulano, contrata uma empresa X para fazer a sua marca, para fazer o seu processo. Eu estou contratando para fazer isso para mim. Contrato para você também. Não, mas meu rótulo é muito tradicional. Não, mas todo mundo acha meu rótulo lindo, não sei o quê. Falei, cara, seja intencional. Deixa de lado o amor que você tem nesse rótulo e vai para um profissional que tem lá no bar psicologia, né? Tem profissional lá design. É um cara que ele entende a psicologia das cores, a psicologia das imagens, que vai induzir aquele produto ao que você quer. É um produto de qualidade, é um produto de consumo, é um produto de tradição. Isso vai ser colocado, transmitido. Com identidade que faça sentido, né? E é difícil deixar esse amor de lado, essa romantização de lado. Sim. E ser cético do que tem que ser. E se você for pegar as empresas mais bem-sucedidas, é isso. Você pensa aí, o McDonald's agora tá ficando verde. Você já prestou atenção? Que o McDonald's está indo mudando a sua estrutura para ser verde? Quando que o McDonald's ia... Deixar de ser vermelho e amarelo. Alguma coisa no mercado mudou e eles vão mudar também. Com certeza. Então, Sr. Wilson, que aula tivemos aqui hoje, viu? Espero que eu tenha contribuído. Gente, quem está escutando isso, eu não sou o dono da razão. Tá? Eu sou um obcecado pelo crescimento. Eu sou obcecado por processo, por pessoas e por desenvolvimento. Eu sempre estou buscando isso. E o que eu passei aqui não é uma opinião, mais uma vez, é um lifestyle, um estilo de vida. É o estilo de vida que eu sigo e que funciona para mim. Se você, de tudo que eu vim aqui, achei uma grande besteira, coloca na sua caixinha que algum dia isso pode fazer sentido, o que eu estou falando. Nós estamos hoje numa era de rede social que todo mundo sabe de tudo. Opina em tudo e fala em tudo. E, na verdade, ninguém sabe muito pouco. Não sabe nem da sua própria vida. É isso, cara. Se você fosse dar um conselho, se todos os donos de laticínios, empresários, estivessem ouvindo a gente agora, qual conselho você daria? Invista em pessoas. Trate pessoas, como elas devem ser tratadas, com respeito, com carinho. Treine as pessoas que estão do seu lado. Traga elas para o seu propósito. E crie uma cultura dentro da sua empresa, porque ela tem uma cultura boa. Uma cultura boa, porque ela tem cultura. Mas crie uma boa cultura dentro da sua empresa. Pague o treinamento, pague o preço desse lifestyle. Pague o preço da sua empresa prosperar. Sim. Eu diria isso. Show de bola, Sr. Wilson. Muito obrigada. Obrigada por estar vindo aqui, por disponibilizar um pouco o seu tempo, que a gente sabe que é corrido, não é tão disponível assim. Mas muito obrigada. Acho que foi uma aula para todo mundo. Para mim foi mais uma aula, sempre que a gente conversa. É uma aula que eu tenho, um pouco mais que eu aprendo. Então, muito obrigada por disponibilizar seu tempo aqui pra gente. Pessoal, até a próxima. Esse foi mais um Cast Lac.